O salão principal da mansão Camargo nunca havia me parecido tão intimidador. As cortinas de veludo bordô filtravam a luz da tarde paulistana, criando sombras longas que dançavam pelas paredes repletas de retratos de família. Eu estava sentada na terceira fileira de cadeiras cuidadosamente arranjadas, quase escondida atrás dos primos e tios que mal me cumprimentaram quando cheguei. Bruno ocupava o centro da primeira fileira, sua presença magnética preenchendo o ambiente. Aos 38 anos, meu irmão mais velho tinha aquela confiança que só vem de uma vida inteira sendo tratado como o herdeiro natural. Seu terno italiano impecável e o Rolex que brilhava no pulso eram declarações silenciosas de seu status. Ele conversava em voz baixa com Elisa, nossa madrasta, que assentiu gravemente a cada palavra dele, seus dedos carregados de anéis tamborilando nervosamente na bolsa Hermès. "Lia, você parece nervosa", sussurrou Marina ao meu lado, a única pessoa que insistiu em me acompanhar nesse momento. Minha melhor amiga desde a adolescência, ela conhecia a dinâmica tóxica da minha família melhor que qualquer terapeuta. "Não estou nervosa", menti, ajeitando o vestido preto simples que havia comprado numa loja de departamento. Em comparação com os trajes de grife ao meu redor, eu me sentia como uma intrusa na própria casa onde cresci. Só quero que isso termine logo. A verdade é que eu não esperava nada daquele testamento. Nos últimos 5 anos, desde que deixei a faculdade de Direito para cuidar do papai durante sua batalha contra o câncer, Bruno havia deixado muito claro qual era meu lugar na hierarquia familiar. Eu era a filha que desperdiçou seu potencial, a que não soube aproveitar as oportunidades, a que escolheu trabalhar numa livraria modesta em vez de construir uma carreira de prestígio. O barulho de saltos altos ecoou pelo corredor de mármore. Doutora Helena Tavares entrou no salão com sua pasta de couro preta e um ar de autoridade serena que comandava respeito imediato. Aos 55 anos, ela era a advogada que meu pai confiava há mais de 2 décadas, uma mulher que havia ajudado a construir o Império Camargo, tijolo por tijolo, contrato por contrato. "Boa tarde a todos", disse doutora Helena, sua voz cortando as conversas sussurradas como uma lâmina afiada. "Peço que todos tomem seus lugares para que possamos proceder com a leitura do testamento de Álvaro Camargo." Bruno se endireitou na cadeira, um sorriso confiante brincando nos cantos da boca. Ele havia passado os últimos meses, desde a morte do papai, reorganizando sua startup, preparando-se para assumir o controle total da Camargo Holdings. Suas campanhas de marketing digital haviam ganhado prêmios, seus eventos de networking eram lendários na alta sociedade paulistana, e ele cultivava a imagem do jovem visionário que levaria o legado familiar para o século XXI. "Antes de começar", disse doutora Helena, ajustando os óculos de leitura, "devo informar que o Sr. Camargo preparou um testamento, digamos, não convencional. Ele contém algumas cláusulas especiais que podem surpreender alguns de vocês." Bruno riu baixo, um som que eu conhecia bem. Era a risada dele de quando estava absolutamente certo de que as coisas corriam a seu favor. "Papai sempre foi um homem de surpresas, não é, Lia? Embora imagino que as surpresas sejam mais para quem realmente contribuiu para esta família." O comentário foi como um tapa na cara, mas eu mantive a compostura. Era assim que Bruno sempre operava, pequenas humilhações públicas disfarçadas de brincadeiras familiares. Elisa sorriu levemente, como se aprovasse a observação. "Talvez devêssemos focar no testamento", interveio Marina com firmeza que me surpreendeu. Ela nunca havia gostado de Bruno, mas raramente o confrontava diretamente. Bruno a ignorou completamente, voltando-se para Patrícia, sua novela, que sussurrou algo em seu ouvido. Patrícia Valente era uma consultora de imagem impecável, o tipo de mulher que transformava crises em oportunidades de branding. Seus cabelos loiros platinados e o seu blazer Chanel branco faziam dela o complemento perfeito para a imagem de poder que Bruno cultivava. Doutora Helena abriu a pasta e retirou um envelope lacrado.
O silêncio no salão tornou-se quase palpável. O testamento de Álvaro Camargo, ela começou, sua voz ecoando pelas paredes decoradas com arte brasileira contemporânea. Valores, Bruno murmurou baixo, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Espero que isso inclua o valor do trabalho duro e da dedicação aos negócios da família. Seus olhos se voltaram para mim por um momento, carregados de um desprezo que me atingiu como uma punhalada. Era verdade que eu trabalhava em uma pequena livraria no centro de São Paulo, mas não era brincadeira. Era um trabalho honesto que me dava propósito. Nesses 5 anos, eu havia conhecido pessoas reais, lutadoras, que valorizavam cada livro, cada descoberta, cada momento de escapismo que a minha livraria oferecia. Bruno, a voz de Elisa era baixa, mas carregada de advertência. Vamos ouvir o testamento. Mas Bruno não havia terminado. Ele se levantou da cadeira e se virou para mim, seus olhos escuros brilhando com uma crueldade que eu nunca tinha visto tão claramente. Desculpa, Lia, mas alguém precisa dizer a verdade aqui. Você abandonou a faculdade de Direito, trabalha numa livraria que mal paga as contas e nos últimos anos a sua única contribuição para essa família foi... o quê? Cuidar do papai quando ele estava doente? Isso é o mínimo que qualquer filha faria. O salão estava mortalmente silencioso. Eu sentia os olhares de todos os parentes fixos em mim. Alguns constrangidos, outros claramente concordando com Bruno. Marina apertou minha mão, mas eu quase conseguia sentir a pressão. A verdade, continuou Bruno, sua voz ganhando volume e convicção, é que você não merece 1 centavo dessa herança, não depois de desperdiçar todas as oportunidades que papai te deu, não depois de escolher uma vida medíocre quando poderia ter sido algo mais. As palavras dele ecoaram pelo salão como balas perdidas, cada sílaba me atingindo em lugares que eu nem sabia que eram vulneráveis. Mas não foi a crueldade das palavras que mais me machucou, foi a certeza absoluta na voz dele, como se ele tivesse apenas declarando um fato científico. Terminou? Perguntou o doutor Helena, sua voz cortante como gelo. Havia algo em seus olhos, uma fisca de raiva contida que eu nunca tinha visto antes. Claro, doutor Helena. Por favor, continue. Estamos todos curiosos para ouvir como papai distribuiu o império que construiu. Ele se sentou novamente, passando o braço ao redor dos ombros de Patrícia, como um rei reclamando seu trono. Elisa o observava com orgulho mal disfarçado, como se ele tivesse acabado de fazer um discurso inspirador em vez de massacrar publicamente a sua própria irmã. Doutor Helena ajustou os óculos e abriu o envelope com movimentos deliberadamente lentos. Como eu disse, este é um testamento não convencional. Álvaro Camargo incluiu várias cláusulas especiais que refletem sua convicção de que a verdadeira herança não é apenas financeira, mas moral. Moral, Bruno repetiu, como se a palavra tivesse um gosto engraçado na boca. Sim, disse Doutor Helena, seus olhos fixos em Bruno. Seu pai acreditava que aqueles que herdam riqueza também herdam a responsabilidade de usá-la para o bem maior, e ele projetou este testamento para garantir que isso aconteça. O ar no salão parecia ter ficado mais denso. Doutor Helena desdobrou cuidadosamente o testamento, suas páginas crocantes ecoando no silêncio tenso. Bruno ainda estava sorrindo, mas eu notei que sua postura havia se tornado ligeiramente mais rígida, como um predador que sente uma mudança no vento. O testamento de Álvaro Camargo, começou a doutora Helena, estabelece que a distribuição de seus bens será determinada não apenas por laços familiares, mas por evidências concretas de caráter, serviço comunitário e alinhamento com os valores que ele defendeu durante sua vida. Valores? Murmurou Elisa, sua voz carregada de confusão. Álvaro nunca foi particularmente filosófico. Mas eu sabia que ela estava errada. Nos últimos meses de vida do papai, quando eu era a única que passava as longas noites ao lado de sua cama no hospital, ele havia compartilhado comigo histórias que nunca contara à família. Histórias sobre sua infância na periferia de Santos, sobre como a fome o motivou a construir seu primeiro negócio vendendo balas na porta da escola, sobre como ele nunca esqueceu o gosto amargo de ser menosprezado por sua origem humilde.
Especificamente, o testamento estabelece que os herdeiros devem demonstrar, através de ações documentadas e verificáveis, que se dedicaram ao serviço comunitário significativo nos 2 anos anteriores à sua morte. Bruno soltou uma gargalhada alta e genuína. Serviço comunitário? Doutora Helena, acho que houve algum equívoco. Papai era um homem de negócios. Ele entendia que a melhor forma de servir a comunidade é criando empregos, gerando riqueza, contribuindo para a economia. Ele se levantou novamente, dessa vez com o porte de um executivo fazendo uma apresentação para investidores. Nos últimos 2 anos, eu organizei 16 eventos de caridade que arrecadaram mais de R$ 2 milhões para várias instituições. Minha empresa patrocina bolsas de estudo, programas de estágio e nossa última campanha digital para a ONG Criança Esperança foi vista por mais de 5 milhões de pessoas. Patrícia acendia vigorosamente, retirando seu tablet, para mostrar gráficos e números. Temos toda a documentação aqui: impacto social mensurável, retorno sobre investimento em causas sociais, métricas de engajamento. Isso é muito impressionante, Sr. Bruno, disse a doutora Helena com uma educação que soava quase maternal. Mas me permita ler a definição específica que seu pai incluiu no testamento. Ela voltou os olhos para o documento. Serviço comunitário significativo é definido como trabalho direto, pessoal e sustentado com populações em vulnerabilidade social, realizado sem expectativa de reconhecimento público ou benefício pessoal por um período mínimo de 12 meses consecutivos. O sorriso de Bruno vacilou apenas por um segundo, mas foi tempo suficiente para que eu visse a primeira rachadura em sua confiança. Trabalho? Direto? Sim, trabalho com as próprias mãos, presença física constante, construção de relacionamentos pessoais com os beneficiados. Doutora Helena virou a página. Seu pai especifica que doações financeiras, eventos sociais e campanhas de marketing, embora valiosos, não atendem a este critério específico. Um murmúrio inquieto percorreu o salão. Os tios e primos começaram a trocar olhares nervosos, claramente fazendo cálculos mentais sobre suas próprias qualificações. Elisa havia empalidecido visivelmente, suas mãos agora tremendo levemente sobre a bolsa. Isso é ridículo! Explodiu Bruno, sua compostura finalmente rachando. Papai nunca mencionou nada sobre trabalhar com as próprias mãos. Ele era um empresário, não um voluntário da pastoral. Na verdade, disse doutora Helena calmamente, ele mencionou. Várias vezes durante nossas últimas reuniões. Álvaro estava muito preocupado com o que ele chamava de herança não merecida. A ideia de que riqueza passada de geração para geração sem responsabilidade correspondente acabaria corrompendo os valores familiares. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão repleto de rostos tensos. Ele queria ter certeza de que seus herdeiros entendessem de onde veio a fortuna Camargo e para onde ela deveria ir. Eu me lembrava vagamente dessas conversas. Durante seus últimos meses, papai às vezes falava sobre construir pontes e não esquecer de onde viemos. Na época, eu pensava que fosse apenas a reflexão de um homem confrontando a mortalidade. Nunca imaginei que ele estivesse projetando uma prova póstuma de caráter. Então, você está dizendo? A voz de Bruno estava ficando mais alta, mais desesperada. Que todo o trabalho que eu fiz construindo negócios, criando empregos, expandindo o legado Camargo, nada disso conta? Conta muito, disse doutora Helena gentilmente. Mas não atende aos critérios específicos estabelecidos por seu pai para esta herança particular. Esta herança? Elisa finalmente encontrou sua voz. Há outras heranças? Doutora Helena consultou o documento. O testamento divide o patrimônio de Álvaro Camargo em várias categorias. A casa, alguns investimentos pessoais e um fundo educacional serão distribuídos tradicionalmente entre os filhos. Mas o controle da Camargo Holdings, a participação majoritária na Fundação Camargo e aproximadamente 60% do patrimônio líquido total está sujeito à cláusula de serviço comunitário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
60%. Isso significava dezenas de milhões de reais, controle empresarial, poder decisório sobre projetos filantrópicos, influência política. Tudo aquilo que Bruno havia planejado herdar agora estava condicionado a critérios que ele claramente não atendia. Tem que haver um erro, disse Patrícia, sua voz profissional tentando mascarar o pânico. Álvaro era um homem prático, ele não arriscaria o império familiar numa experiência social. Mas doutora Helena apenas sorriu tristemente. Conheci Álvaro por mais de 20 anos. Este testamento é exatamente o tipo de coisa que ele faria. Ele nunca esqueceu que começou a vida vendendo balas na rua e nunca parou de se preocupar com o fato de que seus filhos cresceram em palácios. Ela virou outra página e eu vi seus olhos se moverem rapidamente pelo texto, como se estivesse verificando algo importante. Na verdade, o testamento menciona especificamente que ele já havia identificado evidências de serviço comunitário significativo por parte de um dos herdeiros. Meu coração saltou no peito. Era impossível que ela estivesse se referindo a mim. Mas evidências? Bruno estava praticamente gritando agora. Que evidências? De quem? Doutora Helena fechou o testamento por um momento e olhou diretamente para mim. Havia algo nos seus olhos, conhecimento, aprovação, talvez até um toque de orgulho. As evidências referem-se a um projeto chamado Círculos de Luz, operado sob o pseudônimo Ana Luz, em comunidades carentes da Zona Sul de São Paulo. O mundo pareceu parar. Ana Luz, o nome que eu havia escolhido quando comecei a trabalhar com alfabetização de crianças na periferia. O nome que aparecia nos cadastros da igreja, nos registros de presença, nos certificados de conclusão que eu mesma havia feito à mão numa impressora emprestada. Era um nome que apenas 3 pessoas conheciam: eu, Marina e... O testamento indica, disse doutora Helena continuando, que Álvaro havia financiado secretamente este projeto através de uma conta anônima, observando seu desenvolvimento por mais de 1 ano. Papai sabia. De alguma forma, meu pai havia descoberto o trabalho que eu fazia todas as terças e quintas-feiras na igreja do Padre Miguel, ensinando crianças e adultos a ler, organizando bibliotecas comunitárias, criando pequenos grupos de estudo que se transformaram numa rede informal de educação popular. Isso é impossível, sussurrei, minha voz quase perdida no salão imenso. Mas Bruno havia ouvido. Ele se virou para mim como um tornado, seus olhos cravados em mim com uma intensidade que era quase física. Você? Você está envolvida nessa palhaçada? Todas as cabeças se voltaram para mim. Eu sentia o peso de dezenas de olhares, alguns curiosos, outros céticos, muitos claramente hostis. Marina apertou minha mão mais forte, ancorando-me ao momento presente. Eu comecei, mas minha voz falhou. Como eu poderia explicar que havia passado o último ano e meio da minha vida numa igreja deteriorada na periferia, cercada de crianças que mal tinham o que comer, mas que chegavam toda semana ansiosas para descobrir novas palavras, novas histórias, novos mundos? Como eu poderia fazer Bruno entender que aquelas horas gastas ensinando a Dona Conceição, de 67 anos, a escrever o próprio nome, haviam me dado mais satisfação do que ele jamais havia sentido em todos os seus eventos de gala? A documentação, disse doutora Helena suavemente, será apresentada na próxima parte da leitura do testamento. Doutora Helena se moveu para uma mesa lateral onde havia uma caixa de arquivo que eu não havia notado antes. Com movimentos precisos, ela começou a retirar documentos, fotografias e pastas organizadas com etiquetas datilografadas. O som do papel sendo manuseado ecoava pelo salão como tambores distantes anunciando uma execução. Antes de prosseguir, disse ela, ajustando novamente os óculos,
Devo esclarecer que Álvaro Camargo não apenas conhecia o projeto Círculos de Luz, mas o documentou meticulosamente. Ele contratou discretamente um investigador particular para verificar a autenticidade e o impacto do trabalho sendo realizado. Claro que contratou. Papai sempre foi paranoico. Mas investigar o que exatamente? A carreira brilhante de Lia como professora voluntária? Investigar isto, disse Dra. Helena, erguendo uma fotografia grande o suficiente para que todos pudessem ver. Era eu. Estava sentada no chão de cimento áspero da igreja do Padre Miguel, cercada por 7 crianças de idades variadas, todas segurando livros infantis coloridos. Meu cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, eu usava uma camiseta velha e jeans, e meu rosto mostrava aquela concentração intensa que eu sempre sentia quando estava explicando as diferenças entre o som do R e do RR para o pequeno Rafa. Esta fotografia foi tirada em setembro do ano passado, disse Dra. Helena, 6 meses depois do início do projeto. Ela colocou a foto sobre a mesa e pegou outra. Desta vez era uma imagem de mim ajudando Dona Conceição a preencher um formulário de emprego, ambas debruçadas sobre uma mesa de plástico improvisada no pátio da igreja. A expressão de concentração no rosto da senhora idosa, a paciência em meus gestos enquanto guiava sua mão trêmula, tudo capturado num momento que eu pensava ter sido privado. Esta é de novembro. E esta, ela mostrou uma terceira foto, é de janeiro deste ano. A terceira imagem mostrava nossa pequena formatura improvisada. 15 pessoas, de 8 a 70 anos, segurando os certificados de conclusão que Marina e eu havíamos criado com papel cartão colorido e uma impressora emprestada do escritório de contabilidade do primo dela. Todos estavam sorrindo e eu estava ali no meio, com um bolo simples de chocolate que havia assado em casa para celebrar. O silêncio no salão havia se transformado em algo quase sólido. Eu podia ouvir minha própria respiração, o som do ar-condicionado, o trânsito distante lá fora, mas principalmente podia sentir o peso dos olhares de todos os presentes, como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Impossível, murmurou Bruno, mas sua voz havia perdido toda a força anterior. Isso tem que ser encenação. Tem que ser. Dra. Helena ignorou o comentário e continuou retirando documentos da caixa. Aqui temos as listas de presença, assinadas pelos próprios participantes. Muitos ainda estão aprendendo a escrever seus nomes, como podem ver pela caligrafia. Ela espalhou as folhas sobre a mesa. Eu reconhecia cada assinatura trêmula, cada esforço concentrado para formar as letras. A assinatura de Dona Conceição havia evoluído ao longo dos meses de rabiscos inseguros para letras claras e orgulhosas. O nome do Rafa, inicialmente escrito em letras de forma grandes e desajeitadas, agora fluía em cursiva elegante. Aqui, continuou Dra. Helena, temos os relatórios de progresso que Ana Luz, ou melhor, Lia, enviava mensalmente para a coordenação da igreja. Meus relatórios. Eu me lembrava de escrevê-los tarde na noite na minha kitnet, depois de longas horas na livraria. Relatórios simples, onde eu documentava quem havia aprendido a ler uma nova palavra, quem havia conseguido escrever uma carta para um parente, quem havia progredido de sílabas simples para frases completas. Nunca imaginei que alguém além do Padre Miguel os lesse. E aqui, a voz de Dra. Helena se suavizou, temos as cartas. Ela ergueu um maço de papéis de cores variadas, alguns claramente escritos em papel de caderno arrancado, outros em folhas de rascunho. Cartas escritas pelos participantes do projeto agradecendo a professora Ana Luz pelo trabalho realizado. Minha garganta se fechou. Eu conhecia essas cartas. Algumas me fizeram chorar quando as recebi, como a carta de Dona Conceição, escrita com uma caligrafia ainda incerta, mas com orgulho. Professora Ana, hoje escrevi meu nome no formulário do trabalho sozinha. Obrigada por me dar essa dignidade. Ou a carta do Rafa, com apenas 12 anos, mas já trabalhando numa oficina mecânica para ajudar a família. Professora, agora eu posso ler as instruções das peças. Meu chefe disse que vou ganhar aumento. Você mudou a minha vida.
Não pode ser verdade, disse Elisa, sua voz quase inaudível. Lia, isso é verdade? Você estava fazendo isso secretamente? Eu não conseguia falar. A emoção estava presa na minha garganta como um nó que se apertava cada vez mais. Marina apertou minha mão mais forte, me dando a força que eu precisava para finalmente encontrar minha voz. É verdade, sussurrei. Mas eu não sabia que eu não sabia que ele estava financiando. 70 mil reais foi o valor que Álvaro transferiu anonimamente para a conta da igreja ao longo de 18 meses, especificamente designado para materiais didáticos, lanche para as crianças e uma pequena ajuda de custo para a coordenadora do projeto. 70 mil reais. Eu sempre havia me perguntado como o Padre Miguel conseguia comprar tantos livros novos, como sempre havia leite e biscoitos para as crianças que chegavam direto da escola, como ele havia conseguido reformar aquela sala pequena que usávamos para as aulas. Nunca questionei muito porque tinha medo de que, se soubesse a origem dos recursos, descobriria que eles não eram sustentáveis. Fraude, disse Bruno de repente, sua voz cortando o ar. Isso é fraude, manipulação, encenação. Ela obviamente descobriu sobre o dinheiro e montou essa peça teatral para impressionar papai. Ele se virou para mim, seu rosto vermelho de raiva. Admita, Lia, você descobriu que papai estava financiando projetos sociais e decidiu se aproveitar. Criou essa identidade falsa, essa história tocante, só para conseguir a herança. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Por um momento, a dúvida se infiltrou na minha mente. Seria possível que, inconscientemente, eu tivesse percebido sinais do envolvimento do papai? Teria sido meu amor genuíno pelos alunos ou uma manipulação sutil que eu nem havia admitido para mim mesma? Mas então eu me lembrei do primeiro dia na igreja. Me lembrei de como havia chegado lá, por acaso, porque estava voltando da livraria e vi uma placa pequena no portão. Precisa-se de voluntários para a alfabetização. Me lembrei de como a minha primeira aula tinha sido um desastre completo, com crianças correndo pelo pátio e eu sem ter nenhuma ideia do que estava fazendo. Me lembrei de como havia voltado na semana seguinte, e na outra, não por obrigação ou estratégia, mas porque algo naqueles rostos curiosos havia tocado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Padre Miguel, disse doutora Helena suavemente, gostaria de se juntar a nós? Uma porta lateral se abriu e o padre Miguel Antunes entrou no salão. Aos 68 anos, ele era um homem baixo e magro, com cabelos grisalhos desarrumados e um sorriso caloroso que contradizia a austeridade do ambiente. Ele usava sua batina preta simples, a mesma que eu havia visto centenas de vezes durante nossas aulas. Padre, disse Bruno imediatamente, antes mesmo que o homem pudesse se instalar. O senhor pode confirmar que minha irmã sabia sobre o financiamento anônimo do meu pai? Padre Miguel olhou para Bruno com uma expressão que misturava paciência e uma leve diversão, como se estivesse lidando com uma criança fazendo birra. Bruno, não é? Eu o conheci quando era pequeno, nas poucas vezes que seu pai o trouxe à missa. Ele caminhou até o centro do salão, suas mãos calejadas cruzadas às costas. Para responder sua pergunta, não, Lia nunca soube sobre o financiamento anônimo. Na verdade, quando comecei a receber as transferências anônimas, levei meses para descobrir que vinham de seu pai. Mas então como? Começou Bruno. Como ela chegou até nós? Padre Miguel sorriu. Foi numa quinta-feira chuvosa de março do ano passado. Ela passou pela igreja voltando do trabalho, viu o nosso cartaz pedindo voluntários para a alfabetização e simplesmente apareceu na reunião que tínhamos marcado para essa noite. Ele olhou para mim com uma calidez que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Chegou molhada da chuva, carregando uma sacola plástica cheia de livros infantis que havia comprado com o próprio dinheiro. Disse que não tinha experiência como professora, mas que gostaria de tentar ajudar. E era verdade, continuou o padre, agora se dirigindo ao salão todo. Nas primeiras semanas, Lia era claramente uma amadora.
Cometia todos os erros de iniciante, planejava aulas muito ambiciosas, ficava frustrada quando as crianças se distraíam, não sabia como lidar com diferentes níveis de alfabetização numa mesma turma. Brunio parecia estar procurando uma brecha na narrativa, alguma inconsistência que pudesse explorar. Mas ela melhorou convenientemente rápido, não é? Padre Miguel riu. Na verdade, não. Levou meses para ela encontrar o seu ritmo. Houve semanas em que ela chegava em casa frustrada, querendo desistir. Marina pode confirmar isso. Todas as cabeças se voltaram para minha amiga, que assentiu vigorosamente. É verdade. Lia chegava na minha casa aos sábados exausta e questionando se estava realmente ajudando alguém. Lembro de uma noite específica em que ela chorou porque o pequeno Rafa havia desistido por 2 semanas seguidas e ela achava que era culpa dela. Mas ela persistiu, disse Padre Miguel suavemente. E mais do que isso, ela se dedicou a aprender. Comprou livros sobre pedagogia com o próprio salário, pediu orientação para professoras aposentadas da região, desenvolveu métodos próprios adaptados à realidade dos nossos alunos. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão luxuoso. Vocês querem saber como eu sei que o trabalho de Lia era genuíno? Porque ela nunca perdeu uma aula. Em 18 meses, neve ou chuva, cansada ou doente, Lia estava lá, toda terça e quinta-feira. E não apenas estava presente, ela chegava sempre meia hora antes para organizar os materiais e ficava depois para conversar individualmente com quem estava enfrentando dificuldades. Mas papai como descobriu? Perguntei eu, minha voz finalmente encontrando força suficiente para sair. Como ele soube? Doutora Helena consultou suas anotações. Segundo os registros que ele deixou comigo, Álvaro começou a suspeitar quando você mencionou casualmente durante uma de suas visitas ao hospital que estava ajudando algumas crianças com lição de casa. Ele contratou o investigador para descobrir o que exatamente isso significava. Eu me lembrava daquela conversa. Foi numa tarde de domingo, depois de uma sessão particularmente difícil de quimioterapia. Papai estava fraco, mas insistia em saber detalhes sobre a minha vida cotidiana. Quando mencionei que estava ajudando com lições de casa, ele havia perguntado mais detalhes, mas eu mudei de assunto, sempre relutante em falar sobre meu trabalho voluntário, porque temia que soasse como se eu estivesse me vangloriando. O investigador, continuou Dr. Helena, não apenas documentou suas atividades, mas também entrevistou participantes, coletou depoimentos de progresso e, mais importante, confirmou que você jamais havia mencionado sua conexão familiar ou solicitado qualquer tipo de reconhecimento. Ela ergueu outro documento. Na verdade, o investigador descobriu que a maioria dos participantes do projeto não sabia nem seu sobrenome real. Para eles, você sempre foi apenas Ana, a professora que apareceu numa quinta-feira chuvosa e ficou. Bruno agora estava caminhando nervosamente pela lateral do salão, sua confiança anterior completamente desmantelada. Mas isso ainda não prova nada. Talvez ela tenha descoberto sobre a investigação, talvez tenha sido alertada. Bruno, a voz de Elisa cortou a dele, surpreendentemente firme. Pare! Todos viraram para nossa madrasta, que havia se levantado da cadeira e agora me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo entre surpresa e respeito. Lia, é verdade que você fez todo esse trabalho sem nos contar? Sem pedir ajuda? Sem usar o nome da família para conseguir recursos ou reconhecimento? Eu assenti, ainda não confiando totalmente na minha voz. Elisa fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando uma informação difícil de digerir. Álvaro sempre dizia que você o lembrava da mãe dele, Dona Rosa. Dona Rosa era uma mulher simples, que alfabetizou metade do bairro onde ela morava só porque acreditava que todo mundo merecia saber ler. Essa informação me atingiu como um raio. Eu mal conhecia minha avó paterna, que morreu quando eu tinha apenas 5 anos,
mas me lembrava vagamente de uma mulher gentil que sempre tinha livros infantis espalhados pela casa e que me ensinou a escrever meu nome antes mesmo de eu entrar na escola. Papai nunca me contou isso, sussurrei. Ele não falava muito sobre a mãe dele, disse Elisa suavemente. Mas nos últimos meses, especialmente depois que o diagnóstico se tornou terminal, ele começou a falar mais sobre família, legado, sobre o tipo de pessoa que ele esperava que os seus filhos se tornassem. Bruno agora parecia estar caminhando nervosamente pela lateral do salão, confiança anterior completamente desmantelada. Só então você está dizendo que papai planejou tudo isso? Que ele deliberadamente criou um testamento que me excluiria? Não você especificamente, disse doutora Helena num tom calmo. O testamento não menciona nomes, ele estabelece critérios. Qualquer um dos filhos que atendesse às condições estabelecidas seria elegível para herdar a parte principal do patrimônio. Ela fez uma pausa significativa. A questão é que só um dos filhos atendeu a esses critérios. O peso total da situação finalmente começou a se assentar sobre mim. Não era só sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre a validação póstuma de uma escolha de vida que eu havia feito instintivamente, sem pensar em recompensas ou reconhecimentos. Era sobre meu pai, um homem que eu pensara não entender completamente minhas decisões, na verdade ter me observado, me compreendido e me julgado digna de continuar seu legado. Mas eu não sei como administrar uma empresa, disse eu de repente, o pânico começando a se infiltrar através da emoção. Eu trabalho numa livraria, não sei nada sobre negócios, sobre finanças, sobre... Você sabe sobre pessoas, interrompeu o padre Miguel gentilmente. E, no final das contas, é disso que se trata um negócio bem-sucedido: entender pessoas, servi-las, criar valor real na vida delas. Além disso, acrescentou doutora Helena, o testamento prevê um período de transição de 6 meses, durante o qual você receberá orientação completa sobre as operações empresariais e filantrópicas. Álvaro não esperava que você assumisse tudo imediatamente. Bruno soltou um som que estava entre uma risada e um gemido. Então é isso? 16 anos construindo minha carreira, desenvolvendo contatos, aprendendo o negócio da família, e tudo isso não significa nada, porque eu não passei meus finais de semana ensinando crianças a ler? Restam numa expectativa intensa. Bruno estava completamente desestabilizado. Modeia meu abordei para uma reflexão sobre as atitudes dele, sobre as suas motivações em criar uma família que queria legado. Como você já sabe, continuei a minha reflexão de maneira didática, para que ele pudesse refletir sobre as ações práticas da vida cotidiana dele. Foi um processo de autoconhecimento e autocompreensão, onde mostrei que o desaprendizado das atitudes de querer sempre alguma coisa em troca era o ponto de chegada e o desenvolvimento da verdadeira empatia. Obrigada. Mas, ela continuou, há uma cláusula interessante sobre colaboração familiar. Se os herdeiros escolherem trabalhar juntos na administração do patrimônio e das fundações, há benefícios adicionais disponíveis para todos. Pela primeira vez desde que o testamento começara a ser lido, Bruno olhou diretamente para mim sem raiva ou desprezo. Havia algo diferente em seus olhos. Talvez a primeira centelha de humildade genuína que eu havia visto nele em anos. Lia, ele disse quietamente, você realmente não sabia sobre nada disso? Sobre o dinheiro, sobre a investigação, sobre o testamento? Eu juro que não sabia, respondi honestamente. Eu só queria ajudar, e acabei descobrindo que ensinar outras pessoas me ensinava muito sobre mim mesma. Ele assentiu lentamente, como se finalmente começasse a compreender algo que havia estado além de sua compreensão até aquele momento. Então, disse doutora Helena, organizando os documentos de volta na pasta, creio que a primeira fase da leitura do testamento está completa. Lia, como principal herdeira das empresas e fundações Camargo, você gostaria de agendar uma reunião para discutir os próximos passos?
Eu olhei ao redor do salão, para Marina, que sorria com orgulho e encorajamento, para Padre Miguel, cujos olhos brilhavam com aprovação paternal, para Elisa, que me observava com uma curiosidade nova e respeitosa, e finalmente para Bruno, que parecia estar passando por algum tipo de transformação interna profunda. Sim, disse eu, minha voz mais firme do que havia sido em toda a tarde. Mas eu gostaria que Bruno estivesse envolvido nas discussões. Papai pode ter projetado este testamento como um teste de caráter, mas eu acredito que ele também queria que aprendêssemos a trabalhar juntos. Olhei diretamente para meu irmão. Se você estiver disposto. Bruno me estudou por um longo momento, e pela primeira vez em anos, vi não o executivo arrogante ou o filho privilegiado, mas o menino que uma vez havia me ensinado a andar de bicicleta no jardim desta mesma casa. Eu estou disposto, disse ele finalmente, mas você vai ter que me ensinar como fazer isso direito, esse negócio de realmente ajudar as pessoas. E assim, numa tarde de quinta-feira em São Paulo, numa sala repleta de retratos de família e móveis caros, uma nova fase da história dos Camargo começou, não com a confirmação das expectativas de todos, mas com a revelação de que às vezes as pessoas mais improváveis carregam dentro de si exatamente aquilo que o mundo mais precisa. A manhã seguinte chegou com uma clareza brutal que tornou os eventos do dia anterior ainda mais surreais. Eu estava sentada na pequena mesa da minha kitnet olhando para uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo quando meu telefone tocou. Lia, você precisa vir ao escritório imediatamente, disse a voz de doutora Helena com uma urgência que me fez o estômago revirar. O escritório de advocacia Tavares e Associados ocupava 3 andares de um prédio elegante na Vila Olímpia, mas parecia mais acolhedor do que intimidador. Doutora Helena me recebeu pessoalmente na recepção, uma cortesia que percebi ser inusual pela expressão surpresa da secretária. Lia, sente-se, disse ela, indicando uma cadeira de couro confortável em frente à sua mesa de mogno. Temos várias assinaturas para formalizar a transferência de propriedade, mas antes preciso explicar exatamente o que você está herdando. Ela abriu uma pasta espessa e começou a enumerar ativos que pareciam abstratos demais para serem reais. Controle acionário de 65% da Camargo Holdings, presidência da Fundação Camargo, propriedade de 4 imóveis comerciais no centro de São Paulo, participação em 17 empresas subsidiárias. Em termos práticos, disse doutora Helena, você agora controla um patrimônio avaliado em aproximadamente 180 milhões de reais. O número ecoou na sala como um tiro. 180 milhões. Ontem eu estava preocupada se conseguiria pagar o aluguel do próximo mês e hoje estava sendo informada que era uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Eu não sei como... Comecei, mas minha voz falhou. Sei que é muito para processar, disse doutora Helena gentilmente, mas seu pai preparou um plano de transição detalhado. Você não será jogada aos lobos. Foi então que meu telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro uma ligação, depois 2, depois o aparelho simplesmente não parava de vibrar. Doutora Helena franziu a testa e ligou a televisão em seu escritório, sintonizando num canal de notícias local. Herdeira surpresa do Império Camargo, dizia a repórter, uma mulher loira com um sorriso artificial. Lia Camargo, de 31 anos, funcionária de uma livraria no centro de São Paulo, herdou ontem o controle da fortuna familiar avaliada em centenas de milhões de reais. Meu banho gelou. Na tela apareciam fotos antigas minhas, algumas claramente tiradas de redes sociais, outras que eu não fazia ideia de onde haviam saído. Uma foto minha saindo da livraria onde trabalhava, outra caminhando na rua carregando uma sacola de supermercado. Como vazou? Perguntei, sentindo pânico subir pela garganta. Doutora Helena desligou a televisão com uma expressão sombria. Alguém da família deve ter falado com a imprensa, ou algum funcionário que estava presente ontem. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Marina.
Lia, você precisa sair daí. Tem jornalistas na porta da sua casa, na porta da livraria e não sei onde mais. Você precisa sair daí. Antes que eu pudesse responder, a secretária de doutora Helena apareceu na porta. Doutora, tem um homem aqui dizendo que é Bruno Camargo. Ele está agitado. Mande-o entrar, disse doutora Helena, mas sua expressão sugeria que ela estava se preparando para uma tempestade. Bruno entrou na sala como um furacão. Havia algo selvagem em seus olhos, uma energia desesperada que eu nunca havia visto antes. Ele não estava mais usando o terno impecável de ontem. Em seu lugar, vestia jeans e uma camisa amarrotada como se tivesse dormido com a roupa do corpo. Você planejou tudo isso, não é? A humildade falsa, a caridade, até mesmo vazar para a imprensa? Bruno, eu não disse, comecei, mas ele me cortou. Não minta para mim. Patrícia passou a madrugada inteira ligando para contatos na mídia tentando controlar os danos. Você sabe o que eles estão dizendo? Que sou o herdeiro ganancioso que foi deserdado pela irmã santa, que toda a minha carreira foi construída com dinheiro sujo. Ele começou a andar de um lado para o outro, suas mãos gesticulando sangrevinamente. 15 anos, Lia, 15 anos construindo minha reputação, meus negócios, meus relacionamentos, e você destruiu tudo em uma tarde. Bruno, ninguém disse que seu dinheiro era sujo. Tentei raciocinar com ele. Não precisaram dizer, ele explodiu. Quando você contrasta o herdeiro empresário com a irmã que trabalha com caridade, qual mensagem você acha que as pessoas vão tirar? Doutora Helena bateu na mesa com força suficiente para nos parar. Chega! Bruno, eu entendo sua frustração, mas Lia não é responsável pelas decisões de seu pai ou pelas reações da mídia. Não é responsável? Bruno riu barcamente. Ela aceitou a herança. Ela poderia ter recusado, poderia ter proposto uma divisão diferente, mas não, ela aceitou tudo. Foi então que percebi que ele estava certo, pelo menos parcialmente. Eu havia aceitado a herança sem questionar, sem considerar como isso afetaria Bruno ou o resto da família. Havia sido pega tão de surpresa pela revelação que simplesmente segui o fluxo dos eventos. Você está certo, disse eu, quietly. Eu deveria ter pensado melhor. Bruno parou de andar e me olhou, claramente não esperando concordância. Você está? Estou. Mas, Bruno, eu também não posso desfazer as escolhas que papai fez. E, francamente, depois de como você me tratou ontem, de como me tratou pelos últimos anos, não posso fingir que me sinto culpada por ter sido reconhecida pelo meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Não era mais raiva pura, era o reconhecimento mútuo de feridas antigas que finalmente estavam sendo expostas. Mas, continuei, posso oferecer algo. Doutora Helena, é possível estruturar a administração da empresa de forma que Bruno mantenha um papel executivo significativo? Doutora Helena consultou suas anotações. O testamento permite flexibilidade na estrutura operacional, desde que o controle final permaneça com o herdeiro principal. Bruno me estudou com uma expressão que não consegui decifrar. Por que você faria isso? Por quê? Disse eu, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Apesar de tudo que aconteceu entre nós, você ainda é meu irmão. E porque, francamente, eu vou precisar de ajuda para administrar tudo isso. Foi nesse momento que a secretária apareceu novamente na porta, dessa vez com uma expressão de pânico. Doutora, desculpe interromper, mas tem uma multidão de repórteres no lobby. Eles estão exigindo declarações tanto da senhorita Lia quanto do senhor Bruno. Bruno e eu nos entreolhamos e, pela primeira vez em anos, havia uma espécie de solidariedade entre nós. Éramos alvos na mesma caçada. Saída dos fundos? Perguntei. Saída dos fundos, concordou Bruno. 3 dias depois, eu estava escondida no apartamento de Marina, assistindo a minha vida ser dissecada na televisão como se fosse um reality show. Todos os canais pareciam ter uma versão diferente da verdadeira história da herança Camargo, e nenhuma delas se parecia remotamente com a realidade que eu havia vivido. Fontes próximas à família confirmam que Lia Camargo manipulou seu pai idoso durante seus últimos meses de vida. Lia, uma apresentadora com cabelos perfeitamente arranjados. A questão é, até onde uma pessoa pode ir para garantir uma herança milionária?
Marina desligou a televisão com tanta força que quase quebrou o controle remoto. Isso é ridículo! Quem são essas fontes próximas? Eu sabia quem eram. Primos distantes, que mal me cumprimentavam nas reuniões familiares, funcionários antigos da empresa que tinham suas próprias agendas. Talvez até Elisa, tentando proteger sua própria posição na hierarquia familiar. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas nos últimos 3 dias havia aprendido que isso geralmente significava empresa. Lia Camargo, disse uma voz feminina do outro lado. Meu nome é Sofia Melendes, sou jornalista investigativa do estado de São Paulo. Gostaria de conversar com você sobre a herança de seu pai. Não tenho comentários, respondi automaticamente, me preparando para desligar. Espere, disse Sofia rapidamente. Eu não estou interessada nas fofocas. Eu estou investigando as inconsistências nas versões que estão circulando. Acho que há uma história real aqui que não está sendo contada. Algo na voz dela me fez hesitar. Havia uma sinceridade que contrastava com a agressividade dos outros jornalistas que haviam tentado me contatar. Que tipo de inconsistências? Perguntei cuidadosamente. Para começar, falei com várias pessoas do projeto Círculos de Luz. Suas histórias sobre você são muito diferentes da narrativa que está sendo construída na mídia. Também consegui alguns documentos que sugerem que a fonte próxima, que está fornecendo informações para outros veículos, pode ter seus próprios motivos. O que significa isso? Significa que provavelmente alguém com acesso interno às operações da Camargo Holdings, alguém que pode ter seus próprios motivos para querer desestabilizar sua posição como herdeira. Imediatamente uma possibilidade óbvia veio a mim. Bruno. É uma possibilidade, disse Sofia cuidadosamente. Mas há outras. Funcionários sêniores que podem estar preocupados com mudanças na administração. Membros da família que podem ter esperado herdar mais do que receberam. Ela fechou a pasta e me olhou diretamente. Lia, posso perguntar por que você nunca contou publicamente sobre seu trabalho de caridade? Por que manteve tudo em segredo? A pergunta me pegou de surpresa por sua simplicidade. Por quê? Porque não era sobre mim, era sobre as pessoas que eu estava tentando ajudar. Quando você torna a caridade numa questão de relações públicas, ela deixa de ser caridade. Sofia assentiu, como se eu tivesse acabado de confirmar algo importante. Essa resposta, mais do que qualquer documento, me diz tudo o que preciso saber sobre suas motivações. Ela se inclinou para frente. Lia, eu gostaria de escrever uma matéria sobre a verdadeira história do que aconteceu. Não sobre dinheiro ou família rica, mas sobre uma jovem que encontrou propósito ajudando outros. Você me deixaria fazer isso? Eu hesitei. Exposição midiática era a última coisa que eu queria. Mas então pensei em Rafa sendo perseguido por repórteres, em Dona Conceição tendo que se esconder em casa, no projeto que havia se tornado minha paixão sendo retratado como uma farsa. Se eu concordar, disse eu lentamente, você pode garantir que a história será sobre eles, sobre as pessoas que realmente importam e não sobre mim? Sofia sorriu pela primeira vez desde que nos sentamos. Lia, essa é exatamente a resposta que eu esperava de você. A ligação chegou numa segunda manhã, apenas 2 dias depois da minha conversa com Sofia. Era a doutora Helena, e sua voz tinha uma tensão que imediatamente me deixou alerta. Lia, precisamos nos encontrar imediatamente. Bruno entrou com uma ação judicial contestando o testamento. O escritório estava em polvorosa quando eu cheguei. Advogados associados corriam de um lado para outro carregando pilhas de documentos e havia uma energia de urgência que fazia meu estômago revirar. Doutora Helena me recebeu com uma expressão green que não tentava esconder a gravidade da situação. Ele está alegando influência indevida, disse ela sem preâmbulos, jogando uma cópia da petição sobre a mesa. Basicamente, Bruno está argumentando que você manipulou seu pai durante sua doença terminal para alterar o testamento em seu favor. Eu peguei o documento com mãos trêmulas. A linguagem legal era densa, mas algumas frases saltavam da página como punhaladas. Comportamento predatório, abuso de idoso vulnerável, fraude documental. Mas isso é mentira! Explodi.
Eu nem sabia sobre o testamento. Como posso ter influenciado algo que nem sabia que existia? Eu sei disso, você sabe disso, mas o tribunal precisa de provas, disse doutora Helena, sua voz assumindo o tom prático que eu estava aprendendo a reconhecer. A boa notícia é que temos documentação extensa. A má notícia é que Bruno contratou Marcelo Vieira. O nome não significava nada para mim, mas a expressão no rosto de doutora Helena deixava claro que deveria significar. Vieira é especialista em contestações de testamento. Ele é brilhante, sem escrúpulos e tem uma reputação de conseguir resultados para clientes com casos questionáveis. Se Bruno o contratou, está levando isso muito a sério. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marina. Liga a TV, canal 7, agora. Doutora Helena ligou a televisão em seu escritório. Bruno estava na tela, em pé diante de um microfone no que claramente era uma coletiva de imprensa improvisada. Ele usava um terno escuro conservador e tinha uma expressão de tristeza controlada, que parecia estranhamente ensaiada. É doloroso para mim, como filho, ter que tomar essa decisão. Mas quando você vê evidências de que um pai idoso e vulnerável pode ter sido manipulado em seus últimos momentos, você tem a obrigação moral de agir. Uma jornalista levantou a mão. Senhor Camargo, você está sugerindo que sua irmã deliberadamente se aproveitou da condição de seu pai? Bruno fez uma pausa calculada, como se estivesse lutando com a emoção. Eu não quero acreditar nisso. Lia é minha irmã e eu a amo. Mas os fatos são perturbadores. Ela abandonou a carreira promissora para se tornar a cuidadora principal de papai. Ela teve acesso exclusivo a ele durante seus momentos mais vulneráveis. E, de alguma forma, durante esse período, ela começou um projeto de caridade que, coincidentemente, atendia exatamente os critérios que apareceram no testamento. Filha da puta, murmurei, as palavras saindo antes que eu pudesse me controlar. Na tela, Bruno continuava a sua performance. Tudo o que peço é que o tribunal examine os fatos objetivamente. Se minha irmã merece essa herança, então que assim seja. Mas se houve manipulação, então a vontade real de meu pai precisa ser respeitada. Doutora Helena desligou a televisão. Ele é bom, disse ela grudgingly. Está se posicionando como o filho relutante que só quer justiça, e não como o irmão ganancioso brigando por dinheiro. Mas ele está mentindo, disse eu, sentindo uma raiva que não sabia que possuía. Saber e provar são coisas diferentes, disse doutora Helena. Mas temos vantagens que ele não espera. A documentação do investigador particular é extensa, temos testemunhas independentes e, mais importante, temos a integridade do próprio projeto, algo que vai ser difícil de falsificar ou explicar como manipulação. Ela se levantou e caminhou para a janela, olhando para o movimento da cidade lá embaixo. Lia, eu preciso ser franca com você. Mesmo com todas as evidências ao nosso favor, esse tipo de caso pode se arrastar por meses, talvez anos. Vai ser público, vai ser doloroso e vai expor você a um nível de escrutínio que pode ser devastador. Você está sugerindo que eu desista? Eu estou sugerindo que você considere todas as opções. Bruno pode estar disposto a negociar uma divisão diferente do patrimônio. Você poderia manter uma parte substancial da herança sem ter que passar pelo inferno de um julgamento público. Eu pensei na coletiva de imprensa que acabáramos de assistir, na frieza calculada com que Bruno me tinha retratado como uma manipuladora predatória. Pensei nas semanas de trabalho que eu tinha investido nos círculos de luz, nas crianças que finalmente estavam aprendendo a ler, em Dona Conceição escrevendo seu nome com orgulho. Não, disse eu firmemente. Não vou negociar. Se papai acreditava que eu merecia essa herança por causa do meu trabalho, então eu vou lutar por ela. Não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Doutora Helena sorriu pela primeira vez naquela manhã. Era a resposta que eu esperava de você. Então, vamos para a guerra. 3 semanas depois, estávamos no Fórum Central de São Paulo, numa sala de audiências que cheirava de madeira velha e expectativas tensas. O juiz Otávio Barreto era um homem de uns 60 anos,
cabelos grisalhos e uma expressão que sugeria que ele havia visto todas as formas possíveis de drama familiar humano. Bruno estava sentado do outro lado do corredor com sua equipe legal, parecendo confiante e preparado. Marcelo Vieira era exatamente como eu havia imaginado, um homem elegante, de terno caro, com o tipo de sorriso que prometia problemas para os seus oponentes. "Vamos começar", disse o juiz, sua voz ecoando pela sala. "Senhor Vieira, apresente sua argumentação." Vieira se levantou com a graça de um ator subindo ao palco. "Meritíssimo, este caso trata da exploração de um homem idoso e doente por alguém em quem ele confiava implicitamente. Álvaro Camargo passou seus últimos meses sob os cuidados de sua irmã mais nova, que sistematicamente se posicionou como sua única confidente e cuidadora." Ele caminhou em direção ao júri inexistente. Este era um julgamento apenas para o juiz, mas manteve a teatralidade de sua apresentação. Durante esse período de vulnerabilidade, Lia Camargo não apenas abandonou sua carreira para se tornar dependente financeiramente de seu pai, mas também iniciou um projeto de caridade que, convenientemente, atendia aos critérios específicos que mais tarde apareceriam no testamento. Eu senti minha raiva crescer, mas doutora Helena pousou uma mão firme no meu braço. "A defesa vai argumentar que esse projeto era genuíno", continuou Vieira, "mas pedimos ao tribunal que considere a cronologia. O projeto começou apenas 6 meses antes da morte de Álvaro Camargo. Que tipo de caridade genuína surge tão convenientemente quando uma herança está em jogo?" Foi então que eu percebi a elegância maliciosa de sua estratégia. Ele estava usando a cronologia real dos eventos para construir uma narrativa de manipulação, ignorando completamente o fato de que eu não sabia sobre o testamento até depois da morte do papai. Quando a doutora Helena se levantou para apresentar nossa defesa, eu pude ver que ela estava preparada para uma batalha, e eu finalmente entendi que isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem eu era como pessoa e se a bondade genuína ainda tinha valor num mundo que assumia que todos os atos tinham motivos ocultos. 2 semanas depois da audiência inicial, eu estava sentada numa sala de reuniões da Camargo Holdings que parecia maior que meu apartamento inteiro. A mesa de Magno podia acomodar 20 pessoas e as janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo que me deixava tonta. Camila Rocha, a diretora financeira da fundação, estava do outro lado da mesa com uma pilha de relatórios que parecia ter vida própria. "Senhora Camargo", disse Camila, sua voz carregada de ceticismo mal disfarçado, "estes são os números do último trimestre. Como pode ver, os custos operacionais aumentaram 23%, principalmente devido aos novos programas de assistência social." Ela empurrou uma planilha na minha direção, apontando para números vermelhos que piscavam como sinais de alarme. "Se continuarmos nesse ritmo, vamos esgotar as reservas em 18 meses." Eu estudei os números, sentindo-me como uma criança tentando resolver cálculo avançado. Camila tinha razão. Os gastos estavam disparando, principalmente porque eu havia aprovado a expansão do programa de alfabetização para 3 novas comunidades, sem considerar adequadamente os custos logísticos. "O que você sugere?" perguntei, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Cortes", disse Camila sem hesitação. "Precisamos focar nos programas com melhor custo-benefício e eliminar os que não mostram resultados mensuráveis." A palavra cortes me atingiu como um soco no estômago. Eu havia visitado as 3 novas comunidades na semana anterior, havia conhecido as crianças que estavam finalmente aprendendo a ler, havia visto a esperança nos olhos dos adultos que descobriam que nunca era tarde para estudar. "Há outras alternativas?" Camila suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Senhora Camargo, com todo respeito, caridade não é um negócio. Você não pode simplesmente gastar dinheiro porque se sente bem fazendo isso. Precisa haver sustentabilidade, métricas e responsabilidade fiscal." Suas palavras ecoaram na sala vazia, carregadas de uma verdade que eu não queria aceitar. Talvez eu realmente fosse muito ingênua para administrar um patrimônio desse tamanho. Talvez Bruno estivesse certo em questionar minha capacidade. "Posso ter uns dias para pensar?" perguntei. Camila assentiu,
mas vi em seus olhos a confirmação de suas suspeitas. Eu não estava preparada para esse papel. Naquela noite, dirigi até a igreja do Padre Miguel. Era uma quinta-feira, noite de aula, e o pátio estava cheio de vozes animadas e risos infantis. Encontrei Rafa ajudando um grupo de crianças menores com o alfabeto. Sua paciência e dedicação me lembravam por que havia começado tudo aquilo. "Professora Ana!" gritou uma das crianças quando me viu, usando o apelido que nunca havia conseguido abandonar. "Olha, eu já sei escrever meu nome completo!" Sentei no chão de cimento, cercada pelas crianças, e pela primeira vez em semanas me senti em casa. Aqui, eu não era a herdeira milionária ou a mulher que estava sendo processada pelo próprio irmão. Eu era apenas Ana, a professora que se importava. O primeiro sinal de que algo estava errado chegou numa ligação frenética de Marina na segunda-feira de manhã. "Lia, você viu as notícias? Estão dizendo que você desviou dinheiro da fundação." Meu sangue gelou. Liguei o computador e abri o site do principal jornal de São Paulo. A manchete me atingiu como um tapa na cara. Herdeira Camargo suspeita de desvio de verbas para projeto pessoal. A matéria alegava que eu tinha direcionado inapropriadamente fundos da Fundação Camargo para expandir o programa de alfabetização sem aprovação do Conselho. Citava sources internas que questionavam a transparência das minhas decisões e sugeriam que eu estava usando a posição para benefício pessoal. Pior ainda, havia documentos anexados à matéria, e-mails que pareciam mostrar comunicações entre mim e fornecedores, aprovações de gastos que eu supostamente havia feito sem supervisão adequada. O problema era que eu não me lembrava de enviar metade daqueles e-mails. Meu telefone tocou. Era a doutora Helena, e sua voz estava tensa. "Lia, onde você está? Precisamos conversar imediatamente." "Helena, eu não fiz nada errado", disse eu, ouvindo o desespero na minha própria voz. "Esses documentos, alguns deles nem parecem verdadeiros." "Eu sei", disse ela calmamente. "Por isso precisamos descobrir de onde vieram. E precisamos fazer isso rápido, porque Bruno está usando isso para fortalecer seu caso no tribunal." Quando cheguei ao escritório de doutora Helena, Sofia Mendes já estava lá. A jornalista tinha uma expressão determinada que me deu uma faísca de esperança. "Lia", disse Sofia, "passei a manhã inteira investigando esses documentos. Há inconsistências nas datas dos e-mails, problemas nos metadados, sinais claros de que pelo menos alguns foram fabricados." "Fabricados?", perguntei, sentindo uma mistura de alívio e raiva. "Por quem?" "Ainda estou investigando, mas tenho uma teoria", disse Sofia, abrindo seu laptop. "Você se lembra de ter dado acesso ao seu e-mail corporativo para alguém recentemente?" Pensei por um momento. Camila tem acesso, obviamente, e Patrícia pediu acesso algumas semanas atrás. Disse que precisava verificar algumas comunicações para o Departamento de Relações Públicas. Sofia e doutora Helena trocaram um olhar significativo. "Patrícia", murmurou doutora Helena, "a noiva de Bruno." "Ex-noiva", corrigiu Sofia. "Eles terminaram na semana passada. Aparentemente, Bruno descobriu que ela estava vazando informações para a imprensa sem permissão dele." A peça do quebra-cabeça começou a se encaixar. Patrícia tinha acesso aos meus e-mails, conhecimento sobre as operações da fundação e motivos para querer desestabilizar-me. Mais importante, ela tinha as habilidades técnicas para fabricar evidências. "Mas por que ela faria isso?", perguntei. "Se Bruno terminou com ela?" "Por quê?", disse Sofia. "Ela ainda tem contratos de consultoria com várias empresas que dependem de conexões com a família Camargo. Se Bruno conseguir derrubar você e retomar o controle da herança, a posição dela no mercado se fortalece significativamente." Era uma jogada cruel e calculada, mas fazia sentido perfeito. Patrícia estava disposta a destruir minha reputação para proteger seus próprios interesses comerciais. "Podemos provar isso?", perguntei. "Estou trabalhando nisso, mas vai levar tempo, e você pode não ter esse tempo. A opinião pública está se voltando contra você rapidamente." Como se para confirmar suas palavras, meu telefone começou a tocar incessantemente.
Jornalistas, curiosos, até mesmo alguns dos pais das crianças do projeto questionando se era seguro deixar seus filhos participar de um programa dirigido por alguém sob investigação. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, senti vontade de desistir. Talvez fosse mais fácil aceitar uma divisão negociada da herança, sair de São Paulo, começar uma vida nova em algum lugar onde ninguém conhecesse meu nome ou minha história. A redenção chegou de uma fonte inesperada. Sofia havia marcado uma coletiva de imprensa para sexta-feira, prometendo revelações significativas sobre o prazo Camargo. Eu estava nervosa demais para comer qualquer coisa no café da manhã, imaginando como seria confrontar publicamente as mentiras que estavam sendo espalhadas sobre mim. O local escolhido foi o auditório da Igreja do Padre Miguel, uma decisão simbólica que colocava o foco de volta no trabalho real que havia sido feito. Quando chegamos, havia mais de 50 pessoas esperando, jornalistas, câmeras de televisão, mas também rostos familiares que me encheram de coragem. Rafa estava na primeira fileira, usando uma camisa social que claramente era emprestada, mas com uma dignidade que me fez querer chorar. Dona Conceição estava ao lado dele, segurando um papel que reconhecia como um dos certificados de conclusão que havíamos criado juntas. Sofia começou apresentando sua investigação sobre os documentos fabricados, mostrando evidências técnicas de manipulação que foram convincentes até mesmo para o meu olho não treinado. Mas o momento decisivo veio quando ela chamou Rafa ao microfone. Meu nome é Rafael Nogueira, tenho 15 anos, trabalho meio perto numa oficina mecânica e há 2 anos eu não sabia ler. O silêncio no auditório era total. Rafa respirou fundo e continuou. A professora Ana, vocês a conhecem como Lia Camargo, não me ensinou a ler porque queria impressionar alguém ou conseguir dinheiro. Ela me ensinou porque eu estava com medo. Medo de que a minha vida toda fosse apenas consertar carros e nunca entender o mundo ao meu redor. Sua voz ficou mais forte, mais confiante. Ela comprava livros com o próprio dinheiro, ficava até tarde me ajudando com palavras difíceis. Quando eu finalmente consegui ler meu primeiro livro inteiro, ela chorou mais do que eu. Ela olhou diretamente para as câmeras. Vocês querem saber se ela merece essa herança? Eu vou dizer uma coisa, ela já tinha minha família inteira como herança antes de descobrir que era rica, e isso vale mais que qualquer dinheiro. O impacto foi imediato e devastador. Nos dias seguintes, outros participantes do projeto começaram a se manifestar, cada um com histórias similares de dedicação genuína e transformação pessoal. A narrativa na mídia começou a mudar, lenta, mas decisivamente. Mas foi numa quinta-feira à noite, durante uma aula regular no pátio da igreja, que a vitória real aconteceu. Bruno apareceu no portão, hesitante e claramente fora do seu elemento. Ele observou em silêncio enquanto eu ajudava uma senhora idosa a escrever uma carta para o filho que morava em outro estado. Quando a aula terminou e os alunos foram embora, Bruno se aproximou. Suas primeiras palavras me surpreenderam completamente. Você pode me ensinar a fazer isso? 6 meses depois, eu estava sentada na mesma sala de reuniões da Camargo Holdings, mas tudo havia mudado. A mesa era imponente, a vista era impressionante, mas agora havia uma energia diferente no ar, uma sensação de propósito que não existia antes. Bruno entrou carregando uma pasta e um copo de café, seus cabelos ligeiramente desarrumados e uma mancha de tinta azul na manga da camisa. Nos últimos meses, ele se tornara uma presença constante no projeto Círculos de Luz, inicialmente como observador hesitante, depois como voluntário dedicado e, finalmente, como coordenador da nossa nova iniciativa de capacitação profissional. Como foi a reunião com os investidores? Perguntei, enquanto ele se sentava do meu lado da mesa, uma mudança sutil, mas significativa da dinâmica anterior. Melhor do que eu esperava, disse ele, abrindo a pasta. 3 empresas confirmaram parcerias para o programa de estágio e a Johnson & Associates quer patrocinar uma nova biblioteca comunitária. Sorri, lembrando-me de como Bruno havia inicialmente resistido à ideia de misturar negócios com caridade.
Agora, ele era o mais entusiasta defensor da filosofia de que empresas bem-sucedidas tinham responsabilidade social real. E Camila, como ela reagiu aos números do trimestre? Bruno riu, um som genuíno que havia se tornado o mais comum nos últimos meses. Ela ainda é cética sobre alguns gastos, mas tem que admitir que nossa abordagem está funcionando. Os programas não apenas são sustentáveis, mas estão gerando resultados mensuráveis que atraem mais doadores. Era verdade. Camila Rocha, uma vez minha maior crítica interna, havia se tornado uma aliada inesperada quando percebeu que minha abordagem centrada na comunidade realmente produzia melhores resultados financeiros e sociais. Transparência e impacto real, descobrimos, eram mais convincentes para doadores sérios do que eventos de galas superficiais. Há algo que preciso te contar, disse Bruno, sua expressão ficando mais séria. Conversei com doutora Helena hoje. O juiz vai dar a decisão final sobre a contestação na próxima semana. Meu estômago deu uma guinada. Apesar de todos os progressos dos últimos meses, a ação judicial ainda pairava sobre nós como uma nuvem. Bruno havia mantido a contestação ativa, mesmo depois de começar a trabalhar comigo, alegando que precisava ver o processo até o fim por questões legais. Bruno, disse eu cuidadosamente, independente do que o juiz decidir, quero que saiba que... Lia, ele me interrompeu. Eu retirei a contestação ontem. Pisquei, não tendo certeza se havia ouvido corretamente. Você... o quê? Retirei a ação, repetiu ele, encontrando meus olhos pela primeira vez em meses, sem qualquer vestígio da antiga animosidade. Pedi para a doutora Helena arquivar tudo. O testamento de papai vai permanecer como está. Mas por quê? Perguntei, minha voz mal saindo. Você lutou tanto? Bruno se inclinou para trás na cadeira, seus olhos se voltando para a janela que mostrava São Paulo se estendendo até o horizonte. Porque nos últimos 6 meses, trabalhando no projeto, eu finalmente entendi o que papai estava tentando nos ensinar. Ele fez uma pausa como se estivesse organizando pensamentos que havia guardado por muito tempo. Lembra da dona Conceição, a senhora que você ensinou a escrever o nome? Assenti, me perguntando onde ele queria chegar. Na semana passada, ela me pediu para ajudá-la a preencher uma ficha de emprego. Tem 69 anos, Lia. 69 anos e está procurando trabalho pela primeira vez na vida porque finalmente tem confiança de que pode ler as instruções. Sua voz ficou mais suave, carregada de uma emoção que eu nunca havia visto nele antes. Quando eu vi o orgulho nos olhos dela, quando percebi que você havia dado isso a ela sem pedir nada em troca, entendi por que papai te escolheu. Não foi sobre merecer dinheiro, foi sobre merecer confiança. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Bruno, você transformou uma empresa familiar numa força real para o bem. E mais importante, você me transformou. O homem que estava naquele salão há 6 meses, humilhando você na frente da família, não era alguém que papai deveria ter escolhido para continuar o legado. Mas talvez o homem que eu tô me tornando seja. Ele se virou para me olhar diretamente. Lia, eu quero trabalhar contigo, não como alguém contestando sua autoridade, mas como seu irmão, como alguém que finalmente entendeu que herança real não é o que você recebe, mas o que você deixa para trás. Naquela noite, voltei à igreja do Padre Miguel para a aula de quinta-feira. O pátio estava cheio, como sempre, mas agora havia rostos novos misturados aos familiares. Empresários que Bruno havia convencido a voltar aos estudos. Funcionários de nossas empresas parceiras que vinham depois do trabalho. Uma pequena revolução silenciosa de pessoas descobrindo que nunca era tarde demais para aprender. Rafa, agora com 16 anos e oficialmente meu assistente remunerado, estava conduzindo um grupo de leitura no canto. Ele havia conseguido uma bolsa de estudos para terminar o ensino médio, mas insistia em continuar ajudando no projeto. É aqui que eu aprendi quem eu realmente sou, ele sempre dizia. Bruno chegou pouco antes do início da aula, carregando uma caixa de livros novos que havia comprado com o próprio dinheiro.
Ele ainda era desajeitado com as crianças, ainda lutava para encontrar a paciência necessária para explicar conceitos básicos, mas a dedicação dele era inquestionável. Enquanto eu olhava ao redor do pátio, para os alunos concentrados, para os voluntários dedicados, para o meu irmão descobrindo a alegria de ensinar, eu percebi que papai havia conseguido exatamente o que ele queria. Ele não havia apenas distribuído sua riqueza, ele havia garantido que ela seria usada para construir pontes, não muros. A herança Camargo não era mais sobre dinheiro no banco ou controle empresarial. Era sobre Dona Conceição escrevendo seu nome com orgulho. Era sobre Rafa sonhando com a universidade. Era sobre Bruno descobrindo que o seu maior talento não era fazer dinheiro, mas fazer diferença. E era sobre mim, finalmente entendendo que merecer algo não significava ser perfeita, mas significava estar disposta a crescer, a servir e a transformar privilégio em responsabilidade. Naquela noite, quando a última criança foi embora e as luzes do pátio se apagaram, eu soube que papai estava orgulhoso, não só de mim, mas de todos nós, da família que finalmente havia aprendido que a verdadeira herança é o amor que você deixa no mundo.